heavyweight champion of the world. Here he is, ladies and gentlemen, introducing the one and only Iron Mike Tyson. Michael Gerard Tyson nasceu dentro do concreto de Brooklyn, uma criança num bairro duro, em 1966. Desde cedo, a vida não foi gentil. Cresceu em ambientes marcados pela pobreza, casas apertadas, ruas que ensinavam lições duras cedo demais. Filho de uma juventude marcada por incertezas, Mike viu a energia da raiva e do medo se transformar em rotina. Trocar escola por fuga, brincar por brigas, pequenas infrações que, somadas, construíram um caminho perigoso. Era um menino com impulsos grandes e poucas saídas. Naquele cenário, Tyson aprendeu rápido a duras penas. Tropeços, pequenos roubos, brigas de rua. Aos 12, trechos da sua infância já tinham virado episódios que levavam à polícia. Aos 13, ele estava sendo encaminhado a centros de menores. Era uma trajetória que poderia facilmente terminar sem glória. Mas, como em muitas histórias que viram destino, apareceu uma virada. E ela veio através do esporte. O primeiro contato sério de Mike com a luta não foi ao acaso. Um instrutor de jovens, Bob Stewart, notou que o garoto tinha poder de soco e uma disciplina para treinar que assombrava quem o conhecia. Stewart levou-o para ver o lendário treinador Cus D'Amato, e lá começou o encontro que mudaria tudo. D'Amato era mais do que um técnico. Era mentor, pai substituto e arquiteto de uma filosofia de combate. Ele viu no garoto não só o punho, mas algo ainda mais raro: fome, foco e uma confiança que podia ser moldada. Sob a tutela de Cus, Tyson aprendeu mais do que golpes. Aprendeu postura, um sistema de defesa e ataque que se tornaria sua marca. O famoso estilo peekaboo, mãos altas, movimento de cabeça e explosões curtas de poder. Mas talvez o mais importante, aprendia a controlar a fúria. Onde antes havia violência irracional, D'Amato ensinou disciplina. Treinos rígidos, rotina de sono, mentalidade de campeão. E quando o garoto estava pronto, D'Amato não só treinou, tomou a decisão de ser seu guardião. Essa escolha de cuidar legalmente do jovem Mike foi o alicerce que transformou um menino problemático em promessa. A vida no ringue amador foi intensa. Tyson encarou competições júnior, treinou como um homem e rapidamente transformou nervosismo em músculo e técnica. Ele conquistou títulos nas categorias de base, vitórias que não só somavam medalhas, mas consolidavam a certeza. Ali havia alguém diferente. O ritmo dos treinos, somado ao trabalho técnico com Cus e a disciplina que o mentor exigia, fez com que cada round servisse como lição de vida. O garoto que dava socos nas ruas passou a dar socos com propósito. E então veio a transição, de jovem amador para profissional. Ainda muito jovem e já com fama de nocauteador em formação, Mike Tyson decidiu dar o passo que mudaria sua história. Em 1985, ele estreou como profissional, um passo calculado e, ao mesmo tempo, explosivo. O que se viu nos primeiros combates foi síntese daquilo que Cus havia moldado: agressividade controlada, capacidade de encurtar distâncias e um poder devastador que não precisava de muito para encerrar uma luta. Os primeiros shows profissionais não foram apenas vitórias, foram declarações. Tyson não se arrastava em decisões, apagava adversários com o mesmo ímpeto de quem corta caminho. A mediação entre força bruta e técnica refinada virou seu cartão de visitas. Em cada ringue menor, em cada noite de início de carreira, o nome Mike Tyson começou a ganhar ombro, respeito e medo. Comentários de especialistas surgiam. Havia algo no garoto que lembrava os grandes: velocidade, agressividade e aquela aura de quem, quando acerta, muda o destino do round em um só instante. Mas, antes de subir plenamente ao pódio dos campeões e de registrar recordes que depois se tornariam lenda, havia algo igualmente decisivo. A morte de Cus D'Amato, anos depois, deixou uma lacuna emocional e técnica. Ainda que isso pertença mais ao próximo capítulo, é aqui que se planta a semente do senso de urgência que marcaria a carreira de Mike. Havia uma responsabilidade de justificar a confiança daquele mentor, de honrar quem acreditou quando o mundo apenas enxergava risco. Esta primeira parte termina com o ponto de virada. O menino das ruas, o problema social e a fúria incontrolada tinham se transformado em pugilista. Um lutador moldado por disciplina, técnica e por um mentor que acreditou na sua redenção. A jornada que começou entre portas de ferro e becos agora ganhava arenas, parciais e noites de glória. O próximo passo, e o foco da parte 2, será a explosão total da carreira. Os nocautes que definiram uma era, o cinturão,
os recordes e o nome que se tornou sinônimo de medo. Se curtiu esse começo, se inscreve e não perde a parte 2. Lá... Bangs the body. That uppercut is Tyson. Catches him with a leg left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body... Quando Mike Tyson entrou no ringue pela primeira vez como profissional, não era apenas mais um jovem buscando um contrato. Era um predador com técnica refinada e fome de vitória. A transição do amador para o profissional aconteceu rápida e com precisão. Rounds curtos, socos devastadores e um ritual de intimidação que se tornaria sua marca. O que veio a seguir não foi só uma sequência de vitórias, foi uma série de apagões que redefiniram o que significava nocautear no boxe moderno. O treinamento com Cus D'Amato e depois com a equipe que manteve o legado do mestre moldou um estilo único. O Peekaboo, guarda alta, queixo protegido, explosões curtas e movimento de cabeça, permitia a Tyson encurtar distâncias com rapidez e descarregar uma combinação de poder quase sempre decisiva. Ele trabalhava velocidade e coordenação como poucos. Sparrings extenuantes, corridas de madrugada e repetições milimétricas criaram um atleta com reflexo de gato e força de furacão. No começo da carreira profissional, Tyson não enrolava. Nocautes em série, noites em que a luta nem chegava ao segundo round e plateias que viam o terror se materializar. Cada vitória servia como cartaz para a próxima. Promotores começaram a montar cards em que o nome Tyson atraía público, mídia e atenção global. O mundo do boxe olhava com curiosidade e com medo, porque pela primeira vez em muito tempo havia um peso pesado jovem capaz de terminar combates em minutos. O ápice da ascensão veio quando Tyson mudou a história. Em uma noite decisiva, ele conquistou o cinturão mundial dos pesados e, com isso, quebrou recordes de precocidade. Aos 20 anos, tornou-se o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. Um título que carrega não só por números, mas por impacto. Não era só o cinturão, era a sensação de que um novo rei havia surgido, alguém cujo estilo condensava ferocidade técnica e uma leitura instintiva da distância. Depois de erguer o cinturão, veio a unificação. Tyson não se contentou em manter apenas um título. Foi atrás dos outros, defendeu e unificou, enfrentando os melhores que a época tinha a oferecer. Em sequência, nomes que antes eram referências começaram a cair um a um diante de sua fúria controlada. Tony Tucker, Larry Holmes e outros grandes lutadores da era sentiram na pele o que era encarar a combinação de precisão e potência do jovem campeão. Cada defesa solidificava não só o cinturão, mas o mito. Um dos momentos que entrou para as compilações históricas foi o encontro com Michael Spinks. Uma luta que muitos esperavam acirrada, mas que terminou de forma avassaladora. Em poucos instantes, Tyson confirmou que sua supremacia não era teoria. Era prática eficiente, era espetáculo e era medo. Ao nocautear adversários de alto nome em pouco tempo, ele mandava um recado à era do boxe. Existia um novo padrão de agressividade técnica. Além dos nocautes espetaculares, havia números que impressionavam. Uma taxa altíssima de vitórias por KO, defesas consecutivas do cinturão e a aura de invencibilidade. O card do Tyson se transformou em sinônimo de entretenimento obrigatório. A cada entrada no ringue, a economia do esporte girava. Vendas, pay-per-views e atenção midiática. Don King e outros promotores souberam capitalizar. Tyson virou ícone pop, patrimônio comercial e máquina de pagamentos gigantescos. Mas a ascensão não se dava apenas nas vitórias. Por trás do personagem público, havia disciplina de campo e pensamentos táticos. Kevin Rooney e outros técnicos que passaram por seu lado mantiveram a linha de Cus, foco em pés, ombros, respiração e timing. O trabalho de academia era quase monástico: comer, dormir, treinar, repetir. E a juventude ajudava. Recuperação rápida, fome para aprender e vontade de provar algo a cada combate. Ao longo dessa fase, Tyson acumulou feitos que hoje são lidos como quase impossíveis. Sequência de defesas, unificação de títulos e uma presença mediática que transcendia o esporte. Jovens de todas as partes do mundo imitavam seu estilo. Treinadores estudavam seus vídeos. O ringue reverberava com a certeza de que ele poderia encerrar lutas no primeiro raio de ataque. E nesse ponto, a narrativa da ascensão deveria naturalmente apontar para o ponto mais alto. O domínio incontestável, o respeito e o terror reverente que o nome Mike Tyson provocava. Contudo, até mesmo o topo tem uma história prévia de queda. A
As sementes que mais tarde trariam tempestade foram lançadas nesse terreno de brilho extremo. Mas por ora, nesta parte 2, celebramos a explosão. O jovem que deixou as ruas para fazer do ringue o seu território, o campeão que unificou cinturões e o nocauteador que reescreveu a escala do medo no boxe. No final desta parte, fica claro o porquê do apelido Iron Mike. Não era só pela capacidade de absorver e imprimir golpes, era pela transformação total, da violência das ruas para a disciplina do ringue. Entra à esquerda, à direita. De esquerda e direita, sentiu, ele fez o upper. Entra o upper, acabou! Termina o combate! A história que parecia escrita em pedra começou a mostrar rachaduras. Depois do choque de perder para James Buster Douglas em 1990, um dos maiores upsets da história do esporte, a trajetória de Tyson entrou em outro rumo. Douglas entrou no ringue com vontade e foco, e com uma performance que viraria lenda ao finalizar o então invicto campeão na 10ª rodada. Aquele nocaute que derrubou o mito foi o primeiro grande sinal público de que até o baddest man on the planet podia ser ferido. O golpe no corpo da carreira não foi só esportivo. A vida pessoal de Tyson desandou. Em 1992, veio uma condenação que acabou por tirá-lo do circuito por anos. Um período atrás das grades que partiu a sequência de lutas, rompeu o ritmo de treinos e redesenhou a vida do atleta. Quando Tyson saiu, o mundo já não estava exatamente igual. Ele voltou com a urgência de quem precisa reconstruir reputação e condição física. O retorno ao ringue em 1995 foi um acontecimento midiático. O combate com Peter McNeely marcou a volta e terminou de forma explosiva e rápida. Tyson mandou a mensagem de que ainda era perigoso. Em seguida, ele emendou noites de recuperação com vitórias que lembravam o antigo ímpeto. Derrotou Frank Bruno em 1996 e se colocou novamente na rota dos títulos. Essas noites de glória provaram que ainda havia fôlego e técnica, mesmo que a juventude e a rotina de outrora já não pudessem ser completamente recuperadas. Mas o problema que mais corroía não era apenas físico, era a soma de desgaste, gestão errática e escolhas fora do ringue. Quando Tyson enfrentou Evander Holyfield em 1996, muitos esperavam um duelo de quem ainda tinha fome de prova. Holyfield venceu por nocaute no 10º round, uma virada que cravou a ideia de que Tyson já não tinha total controle sobre seu destino no ringue. 7 meses depois, na revanche, a polêmica explodiu. Tyson mordeu a orelha de Holyfield, foi desclassificado e o evento ficou conhecido mundialmente como The Bite Fight. Um episódio que marcou não só uma derrota esportiva, mas uma desmoralização pública que afundou parte do brilho que sobrava. No fim dos anos 90 e início dos 2000, o declínio físico ficou mais visível. Lutas que antes eram resolvidas em segundos passaram a durar rounds. Tyson cansava mais rápido e a recuperação pós-treinos era mais lenta. O confronto com Lennox Lewis em 2002 foi um capítulo definitivo. Tyson tentou impor sua agressividade, mas acabou sendo nocauteado. Uma derrota que, para muitos, simbolizou a passagem de bastão para uma nova geração de pesos pesados. Aquele nocaute mostrou que o tempo é um adversário implacável, mesmo para um dos mais temidos atacantes da história. Além das derrotas, houve tropeços de gestão, contratempos financeiros, problemas de relações contratuais com promotores e uma carreira que parecia desfiar por atalhos e escolhas ruins. Ainda assim, Tyson protagonizou momentos de reconstrução, vitórias notáveis no retorno, como o atropelo em Peter McNeely, algumas vitórias contra veteranos respeitáveis e a sensação de que, mesmo em baixa, sua presença ainda mudava a atmosfera de qualquer arena. As lutas contra Donovan Ruddock, por exemplo, deixaram claro que Tyson enfrentou rivais duríssimos ao longo dos anos, combates que exigiram sangue e estratégia, não só força bruta. No fim da linha, como atleta profissional, após uma sequência de altos e baixos, Tyson encerrou sua carreira ativa em 2005 com a derrota para Kevin McBride, quando, exausto e sem a mesma vontade, não saiu para o 7º round. Foi um adeus melancólico para quem havia dominado o esporte com terror e arte técnica. Mas o fim oficial do cartel profissional não apagou o que ele havia sido: um campeão precoce, um nocauteador radical e um ícone cultural. A história de Tyson, entretanto, não caiu no esquecimento. Nos anos seguintes, ele se reinventou em público, participou de filmes, escreveu memórias, fez um espetáculo autobiográfico e transformou-se em personagem pop além da nobre arte.
Em 2020, voltou ao ringue em exibição contra Roy Jones Jr., um confronto de lendas que terminou empatado nos cartazes do evento e mostrou um Tyson ainda com faíscas de inteligência de ringue, equilibrando nostalgia com respeito entre as gerações. E veio o capítulo mais moderno, a luta profissional contra Jake Paul em 2024. Em um evento que atraiu enorme atenção comercial e público, Tyson, já quase com 6 décadas, voltou a disputar rounds sérios contra um adversário muito mais jovem. Apesar de todo o brilho da história de Tyson, o resultado foi uma derrota por decisão unânime, não por falta de coragem, mas pela realidade do tempo, da recuperação de lesões recentes e da diferença de juventude. Mesmo assim, o fato de Tyson entrar naquele ringue, depois de quase 20 anos parado em termos profissionais, e de completar 8 rounds decentes contra um atleta no ápice físico, disse algo sobre sua coragem e sobre a marca indelével que carrega. Hoje, Mike Tyson é personagem complexo, condenado e reabilitado aos olhos de muita gente, condenado por erros graves, reverenciado por feitos épicos. Homem que caiu e que se reergueu, nem sempre impecavelmente, mas sempre com a mesma capacidade de provocar emoção.